Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18, versículo 1. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo. E comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do Faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes,
tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Olha, aqui nós temos um exemplo, mas um exemplo muito bom de como nós podemos e devemos servir. Aqui nós temos dos dois lados, tanto no Jetro, né, que o nome dele em hebreu significa excelência, como também no Moisés, que teve, a princípio, né, ontem ainda no culto dos pais e filhos eu falei sobre isso. O Moisés, assim como vários de nós, tinha uma deficiência. E para uma pessoa ser serva, discípula, para ela poder atender a demanda, atender a necessidade do reino, isso é um problema, um defeito que a gente precisa corrigir na vida. Esse que Moisés tinha. Moisés, provavelmente, naquele tempo que ele viveu, né, no palácio, ali aos cuidados da filha de Faraó, provavelmente ele não aprendeu a delegar coisas. Porque nós vemos um Moisés até aqui, pelo menos até aqui, nós vemos um Moisés que ele não sabia, né, descentralizar as coisas dele, ele não sabia transferir responsabilidade. Veja você que o Moisés, a Bíblia fala, né, que ele foi amamentado pela mãe dele, nasceu, né, depois de 3 meses foi colocado naquele cesto, e depois, quando aconteceu isso, a filha de Faraó encontrou, né, e a irmã dele que estava à espreita ali olhando o que aconteceria com aquele bebê naquele cesto já apareceu. A senhora quer que eu leve para uma mulher dos hebreus para amamentá-lo e para cuidar dele? E aquela mulher já, né, a filha do faraó, disse sim, quero, pagou por isso. Então ficou ele naquele tempo de amamentação ali, ali ainda com a mãe dele, a própria mãe dele. Depois ele foi para o palácio lá ser criado e educado pela filha de Faraó. E aí não se fala, né, como foi a vida do Moisés. Mas aí nós já temos a história do Moisés na fase adulta, quando, em uma vez que ele saiu para ver como estavam os seus irmãos hebreus, e ele viu ali um egípcio maltratando, né, um dos hebreus, ele deu aquela corrida de olhar em volta para ver se alguém o estava vendo, foi lá e matou o egípcio que estava
espancando o hebreu. Escondeu o corpo dele. No outro dia ele volta ou seja, veja que já aqui tem uma atitude dele já dessas isolada, né? Porque foi um dia, resolveu do seu jeito, aí no outro dia ele foi, viu 2 hebreus brigando, corrigiu, né, um deles, que era o que estava ali batendo no outro, disse: por que você está aí espancando o seu irmão, né, hebreu? Não faça isso. E o hebreu que foi corrigir disse aqui: por que agora você é líder sobre nós? Você foi colocado como o nosso líder aqui? O que você vai fazer comigo? Você vai me matar como você matou o egípcio? Nisso ele viu que ele já tinha sido descoberto, que o que ele tinha feito já estava sabendo, e aí o faraó quis matá-lo, e o que ele fez? Fugiu. De novo, sempre, veja, tomando decisões unilaterais, fazendo a sua própria maneira, do seu jeito, e fugiu. E aí você vai falar assim: ah, mas foi só isso? Não. Quando ele foi lá para o deserto, ele encontrou 7 mulheres que vieram buscar água, né, para os seus animais, e alguns outros pastores que tentaram lá, fizeram, né, tentaram fazer maldade com aquelas mulheres. Ele foi sozinho, defendeu elas, não deixou que eles fizessem nada, pegou sozinho também, deu água para os animais delas, o que fez com que o Jetro, que era o pai dessas 7 mulheres, o conhecesse, porque ele quis saber quem foi o homem que protegeu suas filhas, o homem que deu água para os seus animais. E aí, então, foi que ele pediu para que trouxesse Moisés até a casa dele, e ele conhecesse, e ali ele casou com uma das filhas de Jetro, que foi Zípora, teve um filho, logo, né, que casou, que foi o Gerson, e depois de um tempo teve outro filho, que foi o Eliezer. E nós vemos que quando o Moisés teve aquele encontro, né, com Deus, de ter sido atraído pela sarça ardente que não se consumia, ele estava sozinho. Né? Ele estava ali com o rebanho dele, sozinho, estava inclusive num lado, né, que não era comum se ficar ali com o rebanho. E o sogro dele vai para o deserto, depois de um tempo que Deus chamou ele. E o Moisés tinha essa mentalidade. Porque quando Deus, não estou falando que alguém, um líder dele, o patrão dele, que o pai dele, não, Deus falando com Moisés, né, você vai libertar Israel, ele dizendo para Deus: Senhor, eu não posso ir, porque eu não falo bem, eu tenho um problema. Ou seja, para o Moisés, tinha que ser ele falar, ele fazer, ele conversar, ele negociar com o Faraó, ele falar com o povo, ele fazer tudo. E Deus dizendo: eu criei a boca, eu criei o mudo, eu criei a língua, eu criei o cego, eu criei o olho, eu criei tudo, eu sei. Eu sei das suas limitações. Eu sei o que você consegue e o que você não consegue. Eu sei até onde você pode ir. E Deus dizendo: eu vou mandar o seu irmão. Não tem problema. Você não fala bem, não fala direito, tem uma dificuldade aí para se expressar, sem problema. Ou seja, para o Moisés, eu não vou fazer tudo isso bem feito, não vou conseguir, porque principalmente nessa área eu não tenho essa facilidade, então como que eu vou fazer? Para algumas pessoas, a vida é assim, a pessoa ela tem muita coisa, inclusive, parada na vida dela, ou ela não está servindo mais e servindo melhor, porque ela acredita que só ela pode, só ela
se não for por ela, não vai acontecer. Se não for ela não faz, ela não ensina ninguém, ela não passa isso para frente. E isso é um problema tão grande que tem gente que, por conta esse problema de delegar as coisas, não ensina os filhos tudo que pode ensinar, não passa para os seus pares as informações que deve passar. Isso inclui o seu cônjuge. Sabe, tudo está centralizado na pessoa. Ela não ensina as pessoas o que ela podia ensinar, ela não trabalha pontos que ela pode fortalecer e aquilo, inclusive, ser uma bênção para ela. E o Senhor, no caso dessa situação, né, acabou mesmo levantando também o Arão, que era o irmão do Moisés, preparou o Arão e o Arão foi parte, né, uma parte importante daquela missão do Moisés, acabou sendo e fazendo esse papel mais de porta-voz. E aí teve aquele tempo em que o Moisés voltou para o Egito, né? E veja, voltou com a sua mulher e com os seus filhos. Quando nós vemos lá em Êxodo, capítulo 3, nós vamos ver que o Moisés ele não voltou sozinho para o Egito. Saiu da terra do sogro dele, né, do Jetro, que era onde ele vivia, lá no deserto, na parte de Midian. Então ele voltou para o Egito, porque Deus mandou, tinha uma missão com ele, tinha um propósito na vida dele lá de libertar o povo dele dos egípcios. Moisés voltou com a mulher, com os filhos. E olha que coisa estranha. Quando o povo de Israel saiu do Egito e eles foram para o deserto, o Moisés mandou a mulher dele e os filhos para a casa do sogro. E estava lá, né, a Zípora, a mulher de Moisés, e os filhos na casa de Jetro, que era o sogro dele. Israel já tinha saído do Egito, estava no deserto, e aí o Jetro, o sogro do Moisés, avisa, né, manda avisar, avisa que eu estou indo me encontrar com Moisés. E estou levando a mulher dele e os 2 filhos dele. E quando ele chega, e nós vemos essa cena, né? O Moisés saudando ele, beijando ele, né? Recebendo ele muito bem. Mas no outro dia, o Moisés levanta cedo. Aliás, contou também de todos os feitos do Senhor para o sogro dele, né? Inclusive, eles ofereceram um holocausto a Deus, em gratidão, em comemoração, um momento ímpar. Mas, no outro dia, já o Moisés levanta cedo, vai, né, até o lugar que ele costumava ficar, e ele sentou e todo o povo de Israel em pé esperando por ele, para que julgasse as causas. E o Jetro observou aquilo durante todo o dia. Diga, observar. Gente, como é importante. Se eu pregasse aqui hoje só isso, se a única direção que eu desse aqui hoje nesse culto fosse observa o que você está fazendo. Se eu falasse observa o que você está fazendo, observa o que está diante de você, seria uma mensagem já considerável, importante, de grande valor. Porque quantas pessoas têm algo diante delas, o que elas fazem, onde elas estão, o que elas têm à sua frente, quem está com elas lá, né, apoiando, cooperando em situações, e elas não percebem o que está acontecendo. Elas não percebem o que tem diante delas porque elas não olham. Porque elas não observam.
O Jetro, ele pegou aquele dia e ficou olhando o que acontecia o dia inteiro. Ficou ali olhando Moisés sentado e o povo todo em pé. E vinha um, falava uma questão, e vinha outro, falava outra questão, e vinha outro e falava outra questão. Algumas, no caso a maioria, muito simples. E aí o Moisés fazendo aquele mesmo procedimento de ouvir, de analisar, de buscar Deus, de corrigir, de dar uma direção, uma sentença, e aí no final, acrescentar valores àquelas pessoas, ensiná-las sobre a lei de Deus, sobre os decretos de Deus, e aquelas pessoas indo embora. E aí vinha o próximo. E depois dele observar, ele foi até o Moisés e disse: o que você está fazendo? Moisés falou aquilo que ele viu. E ele disse: olha, o que você está fazendo não é bom. A maneira como você está fazendo não é boa. Não, você não está fazendo da forma. Você não está fazendo da maneira certa. Não pode ser assim. Ora Deus sobre o que eu vou te falar, mas você deve, continuar representando Deus para com o povo. Mas olha como é que Moisés estava errando. Primeira coisa que Moisés estava errando, e nós vemos que ele não aprendeu, inclusive com o Jetro. Porque os últimos 40 anos da vida do Moisés, ele tinha passado com o Jetro. E aí eu me pergunto, será que alguma vez o Jetro tinha observado o Moisés, o que ele fazia, como ele fazia? E será que ele conseguiu perceber que o Moisés era um homem centralizador, com uma dificuldade extrema para delegar coisas? Para transferir parte da sua responsabilidade? E eu não estou dizendo aqui que você tem que pegar o que é teu, pegar o que você tem que fazer e jogar para os outros. Não. Mas eu estou dizendo que tem coisa que dá para você dividir. Que dá para você preparar alguém. Que dá para você fazer boas escolhas e dar mais condições daquilo que está nas suas mãos acontecer com excelência. Acontecer com maior qualidade, de forma que mais pessoas sejam aliviadas e que o trabalho das suas mãos, que o lugar onde você serve, que as pessoas que estão recebendo o seu trabalho, a sua entrega, a sua atitude, que elas recebam melhor e, inclusive, que elas recebam mais, porque às vezes a maneira como você está fazendo não está chegando em todo mundo que tem que chegar. Por quê? Porque está falhando. Você já pensou quantas pessoas passavam o dia em pé e não eram julgadas, e não tinham suas questões analisadas? Por quê? Você vai dizer, porque não dava tempo. Era muita gente. A gente está falando aqui de milhões de pessoas para serem atendidas por um homem. E o Jetro pegou e foi muito feliz na atitude dele, que ele disse: o que você está fazendo não é bom. Pega, separa homens, consulta a Deus, você deve continuar sendo representante do povo. Tem coisa que a gente está fazendo e não está fazendo certo pela ordem, que foi o primeiro conselho que o Jetro deu para o Moisés. O que ele disse? Você está fazendo numa ordem errada. Você está invertendo a ordem das coisas que você deveria fazer. Por quê? Porque como é que o Moisés fazia? O Moisés sentava e vinha lá, por exemplo, uma pessoa, ou vinha um casal, ou vinham dois vizinhos, que tinham um problema entre eles.
Então, um contava a sua versão, o outro contava a sua versão, falavam o que estava acontecendo, o problema que eles tinham vivido. O Moisés ouvia aquilo, e aí, se ele já tinha aquela experiência, se ele já sabia, né, daquilo, porque já tinha falado antes com algum, ele ia dizer, ó, você que está errado, ó, você que está certo, ó, o Senhor diz assim, que deve ser dessa forma, que deve ser desse jeito, e ó, há uma lei de Deus, há um decreto do Senhor, que o Senhor já falou comigo aqui antes, para outro casal, ou para duas pessoas que viveram a mesma coisa que vocês, que devem ser de tal maneira, que a vontade de Deus é que seja assim. Quer dizer, aonde que está errada essa ordem? A última coisa que ele fazia, que era ensinar as leis, que era transmitir os decretos de Deus, ele fazia por último. E ele só fazia aquilo para aquelas pessoas envolvidas naquela situação. Quer dizer que para a pessoa aprender, ela primeiro precisava errar. Ela precisava ter um problema com aquilo. Então aí ela ia buscar ajuda, e quando ela ia buscar ajuda, uma das fases da atuação de Moisés com ela era ensinar como que devia ser. Ou seja, para todo mundo saber o que Deus pensa, para todo mundo saber como que tinha que ser, a questão de organização, de disciplina, do cuidado, né? De como se procede no casamento, como se cuida da sua própria tenda, como se lida com o vizinho, como lida com os filhos, né? E outras tantas questões, a pessoa precisava ter um problema naquela área. E aí, tendo problema, ela ia até Moisés e aí ela ficava sabendo como Deus pensava. Agora o Jetro ensinou ele a fazer diferente. Não, você não vai mais ensinar as pessoas só que tiverem problema, você vai falar com Deus e você vai transmitir a todos os valores, os decretos, as leis de Deus. Porque se o Moisés já ensinava antes, ele inclusive conseguia, né, diminuir a quantidade de pessoas que fazia errado. Porque igual a gente, né? Lembra da história do peixe? Né? Quem já deve ter ouvido a avó falar isso, né? Ou a mãe falar isso. Que não fazia nem a cabeça, cortava a cabeça e o rabo do peixe. Né? Não sei se alguma vez você foi comer peixe assado na casa de alguém e você chegou lá, estava só aquela parte do meio do peixe, né? Que excluísse a cabeça e exclui-se, né, o rabo do peixe, né, a cauda do peixe. Você sabe por que fazia isso? Quem já viu isso aqui? Já viu que era sem a cabeça, sem o rabo? Você vai dizer por que era assim. Uma vez uma pessoa, né, isso é fato, tá? A filha estava lá, né, a mãe fazendo peixe. Mãe, por que você não coloca, né, a cabeça nem o rabo do peixe? A mãe falou assim, não sei, mas minha mãe fazia assim. Aí a mãe ela perguntou para a mãe, mãe, por que você não coloca nem o rabo do peixe nem a cabeça? A mãe da mãe já, né? Disse assim, não sei, minha mãe sempre fez assim, então eu aprendi com a minha mãe fazer assim. Aí a avó da mãe, que foi indagada, vó, por que você não colocava, quando você faz o peixe lá, né, na assadeira, você não coloca, não tem o rabo nem a cabeça. E a avó falou, olha, eu não sei, mas eu fiz assim porque a minha mãe fazia assim, né? Aí a gente está falando da bisavó. E a bisavó viva foi perguntada, ô Bisa, por que você, quando faz o peixe, quando assa o peixe, você não coloca nem a cabeça do peixe, nem o rabo do peixe? A bisavó disse assim,
Ah, porque na época a gente fazia, as assadeiras eram menores. Então, para caber, para não ficar nada de fora, né, a gente cortava a cabeça, cortava o rabo, e aí ficava o tamanho certinho do peixe. Ou seja, quantas cabeças e rabo de peixe só foi feito daquele jeito porque a anterior fazia. Não se foi perguntado, não foi ensinado, está entendendo? Ninguém orientou, ó, caso não caiba, você corta a cabeça e o rabo. Mas se couber, coloca ele inteiro. Está entendendo? Falta de ensinamento. O Moisés foi instruído pelo Jetro agora a inverter a ordem das coisas. Ó, primeiro agora você vai ensinar. Então você vai agora primeiro transmitir, você vai passar para frente. Você vai agora fazer todo mundo saber qual é a vontade de Deus, quais são as leis de Deus, né? As ordenanças do Senhor, os decretos do Senhor. E aí, com relação às questões, os problemas, não dá, você vai ficar esgotado, não vai demorar muito tempo trabalhando dessa maneira. Levanta líderes que julguem essas questões, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. As questões que eles não conseguirem resolver, por quê, gente? Porque agora eles também estariam ouvindo os ensinamentos. Está entendendo? Então ele ia separar pessoas pela capacidade que ele via, porque agora todo mundo ia ouvir, né, os ensinamentos. Ou seja, parte daquele tempo que antes o Moisés gastava o dia todo corrigindo, julgando, ouvindo, né, questões, ele ia passar ensinando. E também ele teria tempo para a sua própria família. Porque a gente não pode esquecer que ele tinha mandado a mulher e os filhos de volta para ficar com o sogro. Por quê? Porque ele não estava tendo tempo para cuidar e para ficar com a família dele. Ou seja, às vezes a gente está fazendo coisas porque não está buscando, né, o conhecimento. A própria palavra fala que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós temos ouvido de fortalezas, que são aquelas crenças que tem na nossa mente, que ainda nos prendem em situações, que limitam nossas atitudes, que às vezes nós temos uma direção, mas nós acabamos fazendo mesmo aquilo que já estava na nossa mente antes. Quantas vezes que nós temos uma direção de vitória, de bênção, de conquista, e tem um pensamento lá que a gente carrega conosco, que nos limita em algo, que nos impede, que está dizendo para nós, não, não vai dar, eu não consigo, não, não é para mim, isso é grande demais para mim, não vai funcionar na minha vida, eu não vou conseguir chegar lá. E de repente está desprezando o conhecimento. Está desprezando o que Deus está falando. E a gente precisa ter, né, a humildade, a abertura, a aceitação, que eu tanto já falei aqui, para receber quando aparece um Jetro na vida da gente e diz, olha, o que você está fazendo não é bom. A intenção do Moisés era boa? Era. Mas a atitude não. A maneira como ele estava conduzindo aquilo não era boa. Não estava correta. Não era a melhor maneira. Não era. Ele estava se arrebentando, ele estava se cansando o povo, porque ele tinha uma deficiência na personalidade dele. Ele era uma pessoa que naturalmente ele não delegava as coisas. Então, inclusive, eu não posso perder esse ponto, que é um exemplo para algumas pessoas. Não para todas. Tem gente que naturalmente
delega as coisas. Que algo vem e já está dividindo, já está separando tarefas, trabalhos, e passa uma coisa para um e passa outra para outro. Mas tem gente que tem essa dificuldade. Tem gente que está esgotado já. Tem gente que não está dando conta de tudo que tem que fazer por 2 problemas. Porque não delega, e às vezes que foi forçado a delegar alguma coisa, delegou mal. Porque não adianta também você ouvir essa palavra e dizer assim, então agora eu vou passar para alguém. Não é passar para alguém. Você tem que preparar essa pessoa. Você precisa olhar, eu repito a palavra, você precisa olhar. O Jétro não falou assim, passa para qualquer um. Quando você delega, quando você transfere algo importante para qualquer pessoa, você vai ter problema. Aquilo vai voltar pior para suas mãos. Que é a maneira como alguns foram maus servos. Passou o que não era para passar. Veja, ele falou, você vai continuar representando Deus diante do povo. Não serão eles, vocês têm que deixar claro isso para o povo. E agora você vai fazer diferente, você vai ensinar o povo. Não só corrigir quem chegar com alguma questão, com algum erro, com algum problema. Você não vai ser mais aquele tipo de pessoa, Moisés, reativa. Que quer dizer, alguma coisa acontece, ela requer correção, ela requer uma alteração, então você vai lá e corrige. Então você vai lá e reage ao que você foi provocado. Uma questão, uma dúvida, um problema. Não, agora você vai antes, você vai sair na frente. Diga, sair na frente. Você precisa pegar essa palavra agora e decidir que em algumas coisas você não vai mais esperar uma cobrança, não vai esperar uma correção, não vai mais esperar que algo dê errado, que alguém te fale o que tantas vezes já te falaram. Olha, isso aqui não está rendendo, isso aqui não está dando certo, olha, isso aqui não está caminhando, olha, isso aqui não está andando, olha, isso aqui não está saindo, olha, fulano, isso aqui não está correspondendo. Não, você não precisa ser cobrado para aí você colocar o teu melhor, ou no caso, para você preparar alguém, para passar conhecimento, para passar experiências, né, para ensinar. A Bíblia fala, nós já lemos aqui essa parte, cada um sirva ao Senhor com o dom que lhe foi dado. Se você é uma pessoa que Deus deu o dom de ensinar, ensine. E não é ensinar a pessoa a ler, a escrever, mas é ensinar o que você é bom, ensinar o que você sabe. Ensina. Talvez você está aí, assoberbadíssimo e esgotadíssimo também. Porque você pode ensinar pessoas, passar para elas conhecimento, mostrar para elas como faz, aliviar o seu fardo, preparar mais gente, fazer com que o que você está fazendo hoje mais pessoas façam para o reino, façam para a obra, façam na sua casa, façam lá no seu trabalho, e que você tenha mais qualidade de vida, que você multiplique algo que você é bom e que você pode ensinar, mas de repente você segura com você guarda. Você está aí, não vou passar, porque vai que essa pessoa não faz direito, vai que ela não acerta, vai que ela não consegue, vai que não dá certo. Não, isso é uma crença. Faz o que o Jétro mandou Moisés fazer. Observa, olha quem é a pessoa indicada para isso. Eu não tenho como escolher, só tenho uma pessoa. Então prepara ela, ensina ela, investe nela, dá condições dela fazer isso bem feito. Não só passa para ela algo que ela não tem estrutura ainda. É igual conosco.
Tem coisa que nós demoramos muito mais tempo do que deveríamos porque ninguém nos preparou. Ninguém nos ensinou. A gente teve que aprender algumas coisas sozinhos. Foi ou não foi? Tem coisas que você teve que aprender sozinho. Teve que ir lá, correr atrás, saber. Talvez aprendeu errando, perdendo tempo, perdendo oportunidade, perdendo dinheiro, perdendo, de repente, material naquilo. Aí você aprendeu, agora ensina alguém. Levanta alguém, prepara alguém. Ah, mas não tem ninguém. Talvez não tenha porque não foi preparado, mas se houver dedicação, se houver entrega, se houver ali amor, aquele amor para falar, para cuidar, para ensinar, para investir, vai ter resultado também. Que foi o que o Moisés fez. Ele colocou homens líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, e era daqueles líderes que vinham as questões agora para ele, só aquelas que eles não sabiam, porque o Moisés, repito, ele estava agora ensinando. O tempo dele agora era muito melhor aproveitado, porque a maior parte do tempo ele não estava envolvido com um problema, mas ele estava gerando valor, ele estava agregando valor, porque ele estava ensinando as pessoas, então as pessoas aprendendo, elas não precisavam e elas tinham muito menos ali possibilidades de errarem e de aí então terem que buscar resposta das questões. Isso foi bom para o Moisés, isso foi bom para o povo, isso destacou pessoas que se levantaram, né, que foram levantadas e preparadas e honraram, porque a Bíblia diz aqui que ficaram como juízes permanentes, quer dizer, gente foi promovida, gente cresceu, o povo teve uma melhor vida porque passou a aprender como viver e não ter que aprender errando e aí buscar orientação então, só então aprender alguma coisa de Deus. Observa. O que está faltando na sua vida? Observação e atuação diferente. O bom servo, ele está aberto a conselhos como estava o Moisés. O bom servo, o bom discípulo, ele quando ouve, pela palavra mesmo, o que você está fazendo não é bom, ele vai fazer igual a Moisés, ele vai mudar aquilo imediatamente. Ele vai seguir o conselho. O bom mestre é aquele que não vai deixar uma área da sua vida que ele pode ver, observar e pode ajudar, ele não vai deixar aquilo do jeito que está. Ele não vai ficar olhando Moisés um dia inteiro e não vai falar nada, porque pode ser que o Moisés não goste, pode ser que ele não receba bem, pode ser que ele não entenda, né, a minha intenção. Problema dele. Se Deus coloca você com conhecimento de algo e você está vendo que não está bom, você tem que se manifestar. O que você está fazendo, fulano, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Isso começa na sua casa. Se você tem parentes, familiares, ou filhos principalmente, que o que eles estão fazendo, você está vendo, isso não é bom. E não é só ir lá. Olha a atitude do Jetro. O que você está fazendo não é bom, Moisés. E aí? Ajudou? Assim ele ajudaria? Moisés, o que você está fazendo não é bom. Obrigado, viu, sogro? Obrigado, viu? Chegou, criticou e... Se fosse assim, ele teria ajudado Moisés? Teria ou não teria? Não. O que eu estou falando aqui não é isso, de você chegar e criticar alguém. O que você está fazendo não é bom, não está certo, está errado.
Isso aí tá uma, né? Tá uma tristeza. Não. Ele apontou que não era bom e ele disse exatamente tudo como Moisés tinha que agir. Tudo. Como tinha que ser. Quem tinha que ser. Quando tinha que ser. Qual era o papel dele, como ele deveria desempenhar o seu papel, o qual não era o papel dele, que ele devia agora interromper isso e devia passar para frente, porque não adianta você dizer, eu já falei para tal pessoa que ela está fazendo errado, mas você disse como ela tem que fazer? Porque eu repito aqui, o Moisés não aprendeu a delegar. Ele não tinha essa postura, essa confiança para passar para as pessoas. Aí chega o Jetro e ensina ele. Quem você hoje sabe como mestre? Talvez você fale, não, eu não sou mestre, mas tem coisa que talvez você viu, você percebe. Você vê claramente onde está errado, por que está errado e como seria certo. Quem que você vai ajudar hoje dizendo exatamente o que vai fazer? Seu cônjuge? Seus pais? Seus filhos? Eu falei isso ontem. Tem gente que tem que fazer, né, como o Jetro fez com os filhos. Observar cada área da vida dos filhos, observar cada atitude dos filhos, observar cada comportamento. E aquele que vê que não está bom tem que chegar e dizer, não só, você está errando, está errado, não faz isso. Não faz isso é um bom conselho. Mas se a pessoa ela tem que continuar, falar só para ela não faz isso e ela ter que continuar fazendo e não saber outra forma, não ajuda em nada. Quem que agora era o responsável em conduzir aquele povo nessa terra? Quem que era? Moisés. Se o sogro tivesse dito para ele só, o que você está fazendo é bom, não faz mais isso, ajudaria o Moisés? Não. Porque o Moisés estava fazendo da maneira que ele sabia fazer. Quantas pessoas estão ao nosso redor que estão fazendo coisas que não estão boas? Coisas que não estão certas, mas é como elas aprenderam a fazer. Então o que a gente precisa não é criticá-las, mas é ensiná-las a fazer da forma e da maneira certa. É ensiná-las a fazer de outro jeito e falar para elas, mostrar talvez até para elas. E quando eu digo talvez, eu quero dizer porque talvez você tenha que ir lá e fazer uma vez com elas, fazer duas, fazer até elas aprenderem, e aí você terá cumprido com a sua missão. Deus espera que, como servos, tenhamos essa humildade de Moisés. Daquilo que a palavra está dizendo para você, o que você está fazendo não é bom, muda isso. Se alguém tem cruzado o seu caminho, vindo até você como um Jetro, e tem dito para você, muda isso. Não faz mais assim. Do jeito que você está fazendo não está bom, faz diferente. Haja diferente. Inverta a ordem que você está fazendo. Faz primeiro isso, depois você faz as outras coisas. Acata. Eu digo para você, acata. Olha, quantas vezes que eu estou fazendo um atendimento para uma pessoa, quer dizer, a pessoa buscou a minha ajuda. E aí surge um assunto que não tem nada a ver e a pessoa fala algo que aquilo para mim é uma lição. Que a maneira como ela conduz outra área da vida dela, que não era a que ela veio buscar ajuda, ela fala algo que eu estou ouvindo ali, eu estou pensando, eu não faço assim. Mas o jeito que ela faz é melhor. A maneira como ela age com isso é melhor. A maneira como ela trata isso é melhor que a minha. O que eu faço imediatamente? Eu recebo como uma maneira de Deus me ensinar.
usando pessoas. Pessoas como Jetro, que vêm até nós, que nos dão conselhos, e que esses conselhos, inclusive, eles têm a confirmação de Deus. Porque se você tem dúvida, mas quando eu sei que é bom e que eu devo acatar? Quando aquilo passa por Deus. Veja que o que Jetro falou para Moisés, ele disse: ore ao Senhor sobre isso. Ore ao Senhor. Então, no seu trabalho, alguém que já disse para você: ó, fulano, desse jeito não vai ser bom. Faz diferente. Faz assim. Ó, começa por isso. Ó, faz de tal maneira. Ó, do jeito que você está lidando com as pessoas não está bom. Começa a tratá-las assim. Começa a agir com elas de tal maneira, de outra maneira. Dê ouvidos. Seja aberto a receber conselhos. Ore a Deus sobre cada conselho que você receber. E aqueles que você vê que passa por Deus, que quer dizer passa por Deus? Que passa pelo filtro de Deus, que Deus aprova, que Deus está naquilo. Acata, receba, passe a fazer daquela forma. Veja como uma maneira de Deus trabalhar você, de Deus te orientar e de você melhorar. Quantos que estão buscando, Senhor, eu quero crescer nisso. Senhor, eu quero melhorar. Eu quero ser um servo melhor, eu quero ser um líder melhor, eu quero, meu Deus, fazer mais isso aqui, eu quero fazer isso aqui melhor. E Deus está mandando, Deus está falando. Deus provavelmente até já enviou pessoas no seu caminho para te orientar, para te ajudar, para investir em você. Mas você precisa ter essa humildade e essa rapidez de Moisés. De ter ouvido já sair, confirmando com Deus e praticando, realizando da maneira como ele recebeu. E assim, seremos bons servos, bons discípulos ou bons mestres, observando a vida, observando as obras, observando o que está ao nosso redor, que tem gente que não olha mais, para ele está tudo automático, ele só faz, passa alguém na frente dele, ele não está prestando atenção e colocando um olhar, analítico naquilo, não está permitindo que Deus fale com ele, porque as pessoas que Deus envia não são ouvidas, não são respeitadas, seus conselhos não são praticados, e Deus quer que nós venhamos ouvir, acatar, praticar e fazer, para que nos tornemos em pessoas excelentes, como é o significado do nome de Jetro. Vamos nos colocar em pé, com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Com você, o que está acontecendo? E não é só aqui agora. Mas o que tem acontecido? Deus tem enviado um Jetro. E você já ouviu que tem coisa que não está boa, que não é assim, que deve crescer, que deve melhorar. Ou você é o Jetro que Deus tem colocado para servir um Moisés e observá-lo e vê-lo, detectar o que não está bom, ir lá apontar, mas ensinar como fazer diferente. Deus não quer e Deus não levanta críticos. Gente que só sabe dizer, não está bom, está errado, não está bom, está errado, isso aqui está errado. Não. Deus não quer levantar críticos. Deus quer servos. Gente que tem essa disposição e essa atitude de servir. Se você já tem um Jetro na tua vida, que te mostrou que pode ser melhor o que você está fazendo, que apontou para você a direção que você deve alterar, a atitude que deve ser mudada,
Pega esse culto como uma confirmação e muda. Já faz igual fez Moisés. Hoje mesmo já vai fazer como você recebeu instrução para fazer. Hoje mesmo vai fazer de outra forma. Altera a ordem das coisas. Primeiro ensina, prepara, orienta, para ter que gastar muito menos tempo corrigindo. Aprende, ensina. E você vai ver como aqueles que forem ensinados vão ter mais condições. Delega coisas que estão aí na sua mão e que não necessariamente tem que continuar na sua mão, sendo feito por você. Acredita. Mas não acredita sem ter plantado para isso. Prepara as pessoas a quem você vai delegar funções, responsabilidades, tarefas. Daquelas que você espera mais, dê mais de você. Não é dar mais responsabilidade, dê mais conhecimento, dê mais atenção, dê mais tempo, dê mais instruções. Porque quanto mais uma pessoa recebe, mais autonomia ela tem também para agir. O que liderava 1000 aqui, ele não liderava 1000 por acaso, porque ele sabia mais, é porque ele já tinha provado alguma coisa para o Moisés. Como Jetro, seja um bom mestre. Observa. Não esteja num lugar ali sem propósito. Não tenha pessoas ao seu redor sem o propósito de contribuir para que a vida delas seja melhor por sua causa. De alguma forma, por nossa causa, a vida de quem está ao nosso redor deve ser melhor. Se você não tem contribuído em nada com a vida das pessoas que vivem ao seu redor, muda essa realidade hoje. Como é que eu faço isso? Começa observando elas, olhando para elas. E o que você vê que não está bom, vai lá e ensina elas, ajuda elas, faça com elas, planta na vida delas, invista nelas, para que fique melhor. E não vai só e diga o que alguém tem que fazer, se você sabe que ela não tem condições de fazer. Faça com ela, dê a ela, plante na vida dela, dê condições dela chegar àquele resultado. E tudo isso volta para a sua vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, ao Senhor agora e eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que o Senhor faz chegar até nós, que como Jetro ou como Moisés, ela nos ajuda muito. Ela nos instrui, ela nos ensina, meu Deus, sobre delegar responsabilidades, funções, atribuições. Nos ensina, meu Pai, nos fala sobre olhar, sobre observar, meu Deus, o que está ao nosso redor, o que está acontecendo à nossa frente. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a fazermos o que o Senhor espera de nós. Se receber conselho, se confirmar conselho, se executar o conselho, meu Deus, de fazer diferente e transferir, delegar, meu Pai, compartilhar aquilo que já está nas nossas mãos com mais pessoas e dar condições do Senhor fazer, do Senhor agir na nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a tua ajuda. Eu peço que o Senhor esteja conosco. Eu peço que se o nosso lugar hoje é o de Jetro, e tem gente que o Senhor quer que nós gastemos tempo, gastemos dinheiro, gastemos, meu Deus, da nossa vida para ensinar, para doar, para fazer, meu Pai, para acompanhar, para dar lições, para fazer junto, para estar presente, para moldar, meu Deus. Eu conto com a tua ajuda para isso. Eu peço que o Senhor nos capacite para isso.
Eu peço que o Senhor nos dê visão para isso, que o Senhor nos dê sabedoria para isso, e então, meu Deus, que venhamos aplicar aquilo que o Senhor nos dá a direção para fazer. Que venhamos, meu Deus, executar na vida daqueles que o Senhor colocou diante de nós. E que venhamos acrescentar a vida deles. E possamos, meu Deus, ensiná-los, instruí-los, apoiá-los, que sejamos semeadores na vida deles e que o Senhor honre cada uma dessas atitudes, cada um desses passos, que o Senhor honre cada uma dessas ações e que sejamos felizes em cada uma delas, abençoados, que sejamos um verdadeiro instrumento e uma ferramenta eficaz, eficiente do Senhor na vida daqueles que o Senhor nos plantou no caminho deles. Seja como Moisés, seja como Jetro, meu Pai, que estejamos no centro da Tua vontade, que cumpramos com o nosso papel, que venhamos executar a nossa missão e que em cada uma delas o Senhor nos ajude e nos abençoe. Eu conto e eu peço a Tua bênção sobre nós, para que sejamos os servos e discípulos que o Senhor chamou para sermos. Muito obrigado, meu Deus, eu tomo posse de unção, eu declaro a Tua unção, meu Deus, sendo derramada sobre a vida do Teu povo, que cada um cresça, meu Deus, com essa palavra, que cada um receba essa palavra como Moisés recebeu de Jetro e que venha praticá-la, que venha, meu Deus, desenvolvê-la e fazer a parte que lhe cabe, para que aquela parte, meu Deus, que cabe ao Senhor, como aconteceu com Moisés, que o Senhor venha, faça e que seja uma grande bênção esse ensinamento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.